Show aqui, só vou cortar aqui os comentários. Em primeiro lugar, obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu estou gravando aqui ao vivo. Se eu fosse gravar no celular, daria um pouquinho de trabalho. Então gravo ao vivo, baixo o vídeo e coloco lá no meu feed. Então é o seguinte, o tema do meu vídeo são os falsos profetas da política. Isso aqui não é aquela live que eu estou fazendo de perguntas e respostas. Não, eu quero falar de um fato que eu vi esses dias e decidi gravar um vídeo. Desde ontem que eu estava decidido gravar esse vídeo e eu queria ver a melhor maneira de falar sobre esse tema. Então, vamos lá. Esses dias eu estava assistindo, né? A gente tem que assistir os movimentos da política de Brasília. Não vou citar nomes para não ter problemas. Eu não quero problema. Se alguém se achar ofendido, eu não posso fazer nada. É a minha intenção. Não é a minha intenção. Eu estou simplesmente produzindo um conteúdo diferenciado e eu estou mudando um pouquinho a maneira de, vamos lá assim, de falar de política em Brasília. Que a maneira de falar política em Brasília está muito defasada. Isso aí todo mundo sabe. Está bem claro que a gente tem uma maneira de falar de política defasado, baixo nível, perguntas que tem nada a ver, muita especulação. Então, para tudo ter uma luz, tem os fatos. Os fatos são luz numa imensa escuridão. Então, indo aqui, o que eu quero falar? Eu vi esses dias um partido aqui no DF, vocês pesquisem, eu não vou falar o nome do partido, um partido aqui no DF teve uma composição de uma nova zonal. Uma nova zonal e um partido do DF. Um partido até de uma certa maneira importante. Podemos aqui afirmar que o partido ele é mega importante. E eu, meio distraído, eu tive um dia de muito trabalho, que meus dias são de muito trabalho e pouco dinheiro, mas hoje eu vejo que no final vale a pena. Então, alguém me mandou um link. Olha essa posse aqui. Olhe esses dois discursos. Em Brasília, temos que parar de... Acho que é na internet toda. Mas temos que parar de xingar as pessoas, de pejorar as pessoas, sem o porquê. Sem analisar fatos. Tanto que na política de Brasília hoje, a escassez é de pessoas que enxergam a política. As pessoas que enxergam a política estão lá no topo. Aqui embaixo é só o esgoto. Só a gente pra lá, pra cá, xingando, fofocando em grupo de WhatsApp e conteúdo zero. Hoje, na política de Brasília, você precisa de pessoas com conteúdo que pensem. Então, voltando, eu assisti alguns discursos dessa posse, desse partido, né? O partido que teve uma nova zonal. Esse partido teve uma nova zonal e eu assisti os discursos de quase todo mundo. 2 discursos me chamaram a atenção. Mas para quem está assistindo esse vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não tenho nada contra o pastor evangélico, nem vou ficar aqui defendendo minha religião. Sou católico, apostólico, romano. Há cerca de 1 ano eu retornei para a minha igreja, depois de quase 15 anos afastado. Eu voltei para a minha igreja, eu voltei para o meu caminho. Mas não estou aqui, nunca vou me achar melhor do que quem frequenta evangélica, de quem é budista, não. Eu tenho a minha religião fechado, cravado, e nela estou seguindo e estou muito feliz. Então vamos lá. Na posse desse partido, tinha um pastor evangélico e um católico. O católico é bem baixinho, mirrado, barrigudinho, e o pastor evangélico cheio de pompa, né? Relógio caríssimo, terno bem cortado. E o baixinho, aquele terno da Colombo, aquele terno da Colombo, cabelinho pintado com a tinta feia, baixinho, feinho, tem os 6 filhos
E do outro lado estava o pastor, todo poderoso, que é até o presidente da legenda. Não estou citando o nome aqui, que é o presidente da legenda, todo paludo, todo empalado, todo cheio de pompa, circunstância. Do outro lado, o católico, baixinho, humilde, sempre anda sozinho. Então os dois discursaram. O católico, né? Primeiro discursou o católico. Quando eu me deparei com o discurso do católico, claro que eu me identifiquei por eu ser católico, isso é óbvio. Eu me identifiquei por ser católico. Mas não é todo católico que prega que eu me identifico, que eu consigo botar a minha imaginação para fluir. Não é todo católico. Tem católico que faz pregação que eu quero nem assistir. Isso é óbvio. E ele falava de José, né? Ele contava a história de José, se eu não me engano, se tiver errado aqui, vocês me corrijam no comentário que não tem problema. Do avô de José. Ele falava do avô de José. Ele contava aquela história de Jesus, dos reis magos, e a minha cabeça ia ali viajando. Porque me pegou desprevenido, né? Eu fui ali como jornalista, eu fui ali como inquisidor, eu fui ali para criticar. Mas não, ele contava de São José, né? Dos reis magos. Acho que ele contou até uma passagem de Barnabé, e lá do final ele fez uma transição para Enéas, para Maria. Eu sei que o discurso do cara foi maravilhoso. Concluindo, o discurso do cara foi maravilhoso, e o discurso dele foi seguido da simplicidade dele, inclusive da própria roupa dele. Se você pegar a roupa dele, que ele tava de um terno, e você comparar com a roupa do pastor, a do pastor é um terno bem cortado, né? Um corte de cabelo. Ou seja, o cara tava ali, o pastor tava cheio de pompa e circunstância. O católico, baixinho, barrigudo, tava ali simplesinho. Mas o discurso desse católico baixinho foi o discurso que parou tudo, que fez a mente das pessoas viajar. E do outro lado, o pastor também falou de uma passagem bíblica, falou de Israel, não sei o quê. Mas, entre o discurso do baixinho passava muita verdade. A verdade estava contida no discurso do baixinho. E o outro lado era a necessidade de se mostrar o rei da virtude, né? O pastor repetindo aqui: nada contra a igreja evangélica, pastor evangélico. Muito pastor evangélico bom, muito pastor que dá vida pelo próximo. Muito. Todo lugar tem gente ruim. Na sua família tem gente ruim, na minha família tem gente ruim, na igreja católica tem gente ruim, na igreja protestante tem gente ruim, por aí vai. Não é isso, pra vocês entenderem o que eu tô falando de política. Então, o baixinho, humilde, falando até um pouco mais baixo, me encantou com o discurso. O discurso me encantou, que eu sou um cara mega crítico. E o discurso, aí eu falei, agora vou assistir esse pastor discursar, né? Terno bem cortado, um relógio, uma pose. E ele também falava da palavra de Deus. Ele falava da palavra de Deus. No baixinho, eu via a verdade. No outro, eu não via a verdade. Eu via as palavras bonitas, as palavras bem colocadas, a dicção até melhor, mas eu não via a verdade nesse pastor. Eu não via a verdade. E hoje em dia, é bem fácil você ver quem é falso profeta e quem é um profeta de verdade. É muito fácil você saber quem fala a verdade e quem está apenas querendo jogar bonito para a plateia. Na política tem muito isso. Mas você não tem que olhar isso, né, pelo que você acha, por fatos. Eu não vou citar nome aqui realmente para não ter problema, até com o processo. Então é o seguinte, foi sincero, você vê sinceridade nele e você vê sabedoria no baixinho, simples e barrigudo. No outro, né, terno bem cortado, relógio caro,
Ele também fala das palavras de Deus. As palavras são lindas. Não vou negar para vocês que as palavras são lindas, maravilhosas. Lindas palavras. Mas, se você olhar de perto, com tranquilidade, do lado de lá, você não vê a verdade. Você não vê a sinceridade. Você não vê emoção. Você vê a necessidade dele de convencer as pessoas que ele é uma pessoa virtuosa, que ele é uma pessoa de Deus. Existe muitos falsos profetas na política, mas você tem que saber por que eles são falsos profetas. Eu não estou aqui dizendo que o católico é melhor que o evangélico. Isso não existe. Estou dizendo de um fato que, se você procurar aí na internet, eu não vou falar justamente para não ter complicação. Mas se você pegar os fatos dessa semana, teve a posse de um partido, teve a posse de uma nova zonal de um partido. Se você pesquisar um pouquinho, você vai saber. Então você vai lá, você vai conseguir entender o que eu estou falando. Um é falso profeta e o outro está falando a pura verdade. Você sabe quem é, pode comentar. Eu só não vou, né? Se a sua mente viajou, e você conseguiu descobrir de quem eu tô falando, coloque aí nos comentários que eu vou deixar essa live salva. Mas na política, saiba quem tá falando a verdade e quem tá querendo jogar bonito pra plateia. O pastor, que eu não tô aqui querendo atacar nenhuma religião, não é ataque à religião. E não é ataque a ninguém, nem a pessoa. Né? Espero que ele um dia enxergue que ele é um falso profeta. Ele é um falso profeta. E o baixinho, o barrigudo, não é um falso profeta. Ele é uma pessoa que realmente acredita naquilo. Ele acredita realmente na religião dele. Ele acredita nos ensinamentos. Tanto que o discurso dele era cheio de verdade. O discurso do outro era bonito. Era pomposo. As palavras perfeitas. Israel, né? A montanha. Os versos bíblicos que encaixavam ali com o momento. Mas ele não estava falando a verdade. Ele não estava sendo verdadeiro. Ele estava sendo um falso profeta, como ele sempre foi. Ele estava faltando com a verdade. As palavras são lindas. As palavras são encantadoras. Mas desde o momento que você olha com a luz dos fatos, você vê que aquilo ali é um falso profeta. Ele é um falso profeta. E na política, existem vários profetas. E você, por meio de um vídeo, você consegue os identificar facilmente. Então, na política de Brasília, existem vários profetas. Mas não diga que o cara é falso profeta sem você ter a certeza. Sem você ter o fato na mão. Eu estou aqui juntando dois fatos. Não estou aqui defendendo A ou B. Se você for lá, assistir o vídeo que eu estou falando, a posse de um partido médio que teve aqui em Brasília, essa semana passada agora, você vai achar. Se você olhar e pegar os dois discursos, e não precisa muito tempo para você. Não precisa muito tempo para você chegar à conclusão. Você vai ver quem é o falso profeta, que usa a palavra de Deus para se dar bem na política, e quem é simplesmente uma pessoa que também leva a palavra de Deus e quer levar as suas ideias da sua religião para a política, que não é problema. O falso profeta, que usa a palavra de Deus para ter votos, que não passa a verdade, o discurso não passa a verdade, ele usa a palavra de Deus para impressionar as pessoas, não evangelizar. O outro tem uma militância na igreja, é simples. Você olha, desapego material nele. Então é muito fácil você identificar. Repito, tanto na política de Brasília existem falsos profetas. E é muito fácil identificar. Xingar, os caras por xingar, é tudo que eles querem. Eles vão se alimentar
de vocês que vão o xingar por xingar. Gente, obrigado pela audiência. Se entendeu o que eu falei, comente o vídeo, compartilhe, salva o vídeo. Se você gostou, agradeço pela sua audiência. E repito, é muito fácil você achar os falsos profetas da política. E a política tá cheia de falso profeta. Uns passam a verdade, esse não é falso profeta. E tem o falso profeta que ele não quer transmitir a palavra de Deus. Ele não quer evangelizar as pessoas. Ele quer usar a palavra de Deus para fazer bonito e impressionar plateias. Não pegar pessoas que estão desviadas do mundo. É muito fácil identificar. Se alguém quiser assistir o vídeo, vocês sabem aí, um partido aí, semana passada, ele deu posse à Nova Zonal. Não vou, realmente não tem problemas judiciais, eu não vou citar nome. Vocês vão saber. E se vocês souberem, pode colocar aí nos comentários que não tem problema. Eu que não posso, vocês podem, eu não posso. Gente, muito obrigado pela audiência e até a próxima.